Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 25. Chuva devastadora em Vrindavana. Indra enfureceu-se quando compreendeu que o sacrifício a ser oferecido pelos vaqueiros de Vrindavana fora impedido por Krishna, e descarregou sua ira sobre os habitantes de Vrindavana, embora soubesse perfeitamente bem que Krishna os protegia pessoalmente. Como diretor de diferentes espécies de nuvens, ele chamou a Samvartaka, que aparece quando é necessário devastar toda a manifestação cósmica. Indra ordenou que a Samvartaka passasse sobre Vrindavana, inundando toda a área com um extenso dilúvio. Como um demônio, Indra se considerava a onipotente pessoa suprema. Quando os demônios ficam muito poderosos, eles desafiam o controlador supremo, a personalidade de Deus. Indra, embora não fosse um demônio, era arrogante por causa de sua posição material e queria desafiar o controlador supremo. Pelo menos naquele momento, ele se considerava tão poderoso quanto Krishna. Indra disse: "Vejam só o atrevimento dos habitantes de Vrindavana. Eles não passam de moradores da floresta, mas ousam desafiar os semideuses por estarem apaixonados por seu amigo Krishna, que não é senão um ser humano comum." Krishna declarou no Bhagavad Gita que os adoradores dos semideuses não são muito inteligentes. Ele declarou também que se deve abandonar toda espécie de adoração e simplesmente se concentrar na consciência de Krishna. O fato de Krishna provocar a ira de Indra e depois castigá-lo é uma clara indicação para seu devoto de que aquele que se ocupa na consciência de Krishna não precisa adorar nenhum semideus, mesmo que isso possa provocar a fúria do semideus. Krishna dá toda a proteção a seus devotos, que devem depender completamente da misericórdia dele. Indra amaldiçoou a ação dos habitantes de Vrindavana e disse: "Por desafiarem a autoridade dos semideuses, os habitantes de Vrindavana sofrerão na existência material. Tendo negligenciado o sacrifício aos semideuses, eles não poderão atravessar os impedimentos do oceano da miséria material." Indra declarou mais: "Estes vaqueiros de Vrindavana negligenciaram minha autoridade a conselho deste menino tagarela, conhecido como Krishna. Ele não é nada mais que uma criança, e acreditando neste menino, eles me enfureceram." Assim, Indra ordenou à nuvem Samvartaka que fosse e destruísse a prosperidade de Vrindavana. "Os homens de Vrindavana", disse Indra, "ficaram muito arrogantes por causa de sua opulência material e de sua confiança na presença de seu pequeno amigo, Krishna. Ele é apenas um tagarela, infantil e desinformado sobre toda a situação cósmica, embora se julgue muito avançado em conhecimento. Por levarem Krishna tão a sério, devem ser castigados. E por isso ordenei à nuvem Samvartaka que fosse lá e inundasse o lugar. Eles devem ser destruídos, juntamente com suas vacas." Desse modo, Indra ordenou que a nuvem Samvartaka fosse a Vrindavana e inundasse o local. Aqui se indica que as pessoas devem depender das vacas para sua prosperidade, quer morem nas aldeias ou fora das cidades. Ao matar as vacas, o povo se priva de todo tipo de opulência. Quando o rei Indra ordenou a Samvartaka e as outras nuvens que fossem para Vrindavana, estas ficaram com medo da incumbência. Mas o rei Indra garantiu-lhes: "Vão primeiro
que eu também vou, montado em meu elefante e acompanhado de grandes tempestades. E aplicarei toda a minha força na punição dos habitantes de Vrindavana. Ordenadas pelo rei Indra, todas as nuvens apareceram sobre Vrindavana e começaram a derramar água incessantemente, com toda a sua força e poder. Havia constantes relâmpagos e trovões, ventos violentos sopravam e caía uma chuva incessante, que se assemelhava a agudas flechas penetrantes, derramando rajadas de água tão grossas como colunas, sem cessar. As nuvens aos poucos encheram todas as terras de Vrindavana com água, e não havia mais distinção visível entre a terra alta e a baixa. A situação era muito perigosa, especialmente para os animais. A chuva era acompanhada de fortes ventos, e cada criatura viva em Vrindavana começou a tremer por causa do frio severo. Incapazes de encontrar alguma outra fonte de salvação, todos os habitantes de Vrindavana se aproximaram de Govinda e se refugiaram em seus pés de lótus. Especialmente as vacas, estando muito aflitas por causa da chuva pesada, baixaram suas cabeças e, tomando seus bezerros sob seus corpos, aproximaram-se da suprema personalidade de Deus, para se abrigarem aos pés de lótus dele. Naquele momento, todos os habitantes de Vrindavana começaram a orar ao Senhor Krishna. Querido Krishna, diziam, você é todo-poderoso e tem muito amor a seus devotos. Agora, por favor, proteja-nos, pois fomos muito atormentados pelo irado Indra. Quando ouviu a oração deles, Krishna pôde também entender que Indra, sendo privado da honra de seu sacrifício, estava derramando água, acompanhado por grandes pedaços de granizo e ventos fortes, embora tudo isso estivesse fora de época. Krishna entendeu que era uma exibição deliberada da ira de Indra. Portanto, ele concluiu: este semideus que se julga supremo exibiu seu grande poder, mas eu lhe responderei segundo minha posição, e lhe ensinarei que ele não é autônomo na administração dos assuntos universais. Eu sou o Senhor Supremo de tudo, e assim devo retirar o falso prestígio dele, que surgiu de seu poder. Os semideuses são meus devotos, e por isso não é possível que esqueçam minha supremacia. Mas de um modo ou de outro, Indra ficou arrogante com o poder material, e agora está enlouquecido. Vou agir de modo a livrá-lo deste falso prestígio. Darei proteção a meus devotos puros de Vrindavana, que no momento estão completamente à minha mercê, e a quem tomei completamente sob minha proteção. Vou salvá-los com meu poder místico. Pensando dessa maneira, o Senhor Krishna imediatamente ergueu a colina de Govardhana com uma de suas mãos, da mesma maneira como uma criança tira um cogumelo do chão. Assim, ele exibiu seu passatempo transcendental de erguer a colina de Govardhana. O Senhor Krishna então começou a falar a seus devotos. Meus queridos irmãos, meu querido pai, meus queridos habitantes de Vrindavana, vocês podem agora entrar com segurança sob o guarda-chuva da colina de Govardhana, que acabei de erguer. Não tenham medo da colina, pensando que vai cair de minha mão. Vocês foram muito castigados pela chuva pesada e pelo vento forte. Por isso, levantei esta colina, que irá protegê-los como um enorme guarda-chuva. Acho que é um arranjo adequado para vocês se livrarem da aflição imediata. Sejam felizes com seus animais, debaixo deste grande guarda-chuva. Tendo a garantia do Senhor Krishna, todos os habitantes de Vrindavana entraram debaixo da grande colina,
e pareciam estar a salvo, junto com seus bens e animais. Os habitantes de Vrindavana permaneceram lá durante uma semana, sem se perturbarem com a fome, a sede ou outros desconfortos. Estavam simplesmente atônitos vendo como Krishna segurava a montanha com o dedo mindinho da mão esquerda. Vendo o extraordinário poder místico de Krishna, Indra, o rei do céu, foi fulminado e confundido em sua determinação. Ele imediatamente chamou todas as nuvens e pediu-lhes que desistissem. Quando o céu ficou completamente limpo de todas as nuvens e o sol voltou a brilhar, o vento forte cessou. Nesse momento, Krishna, a suprema personalidade de Deus, conhecida agora como o levantador da colina de Govardhana, disse: Meus queridos vaqueiros, podem agora partir, levando suas esposas, filhos, vacas e objetos de valor, porque tudo acabou. A inundação baixou, junto com a elevação da água do rio. Todos os homens carregaram os carros com seus bens e partiram devagar com suas vacas e demais parafernália. Depois de terem tirado tudo, o Sr. Krishna, muito devagar, recolocou a colina de Govardhana na posição exata aonde estivera antes. Quando tudo ficou pronto, todos os habitantes de Vrindavana se aproximaram de Krishna e abraçaram-no com grande êxtase. As gopis, sendo muito carinhosas com Krishna, ofereceram-lhe coalhada misturada com suas lágrimas e não paravam de abençoá-lo. Um a um, Mãe Yashoda, Mãe Rohini, Nanda e Balarama, que é o mais forte dos fortes, abraçaram Krishna e, levados por sentimentos de afeição espontânea, abençoaram-no repetidas vezes. Nos céus, diferentes semideuses de diferentes sistemas planetários, tais como Siddhaloka, Gandharvaloka e Charanaloka, também começaram a mostrar sua completa satisfação. Eles despejaram chuvas de flores sobre a superfície da terra e soaram diferentes búzios. Ouvia-se o som de tambores, e, estando inspirados por sentimentos piedosos, os residentes de Gandharvaloka começaram a tocar suas tamburas para satisfazer o Senhor. Depois deste incidente, a suprema personalidade de Deus, rodeado por seus queridos amigos e animais, voltou para sua casa. Como de costume, as gopis começaram a cantar os gloriosos passatempos do Sr. Krishna, com grande sentimento, pois cantavam de todo o coração. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 25, de Krishna, intitulado Chuva Devastadora em Vrindavana.